Já estamos de volta, gente, e agora eu vou conversar sobre um assunto bastante importante que tem que ser falado, falado e refalado. Quem vai falar aqui comigo hoje é o sommelier e representante da Vinícola Aurora, né, o Enio Dalalho Júnior. O Enio da Vinícola Aurora, como a maioria das pessoas conhece aqui em Cuiabá. Tudo bem, Enio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer mesmo poder falar de vinho, poder levar segurança para as pessoas, porque eu acho que em todos os aspectos o que a gente mais preza é que as pessoas realmente façam um consumo consciente e esclarecido, as pessoas realmente entenderem o que estão consumindo. Isso em todos os aspectos, gente. Eu falo isso desde a compra de um carro, a uma viagem, a um prato que você escolhe num restaurante, a um produto que você compra no supermercado, a uma garrafa de vinho, né, que está disponível aí. E a gente sabe que o mercado tem crescido assustadoramente e felizmente crescido, né? Porque realmente é um produto que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, e ele é muito bom, é um alimento, na verdade, né? Quando a gente fala de vinho, a gente tem que sempre lembrar desse aspecto também. E só que tem que ser feito e escolhido da maneira correta. Começou agora há poucos dias, Enio. Primeiro, deixa eu conhecer um pouquinho do Enio, pode ser? Fique à vontade. Quantos anos nesse universo do vinho? Eu comecei há pouco tempo, eu tenho 36 anos. Contem, gente. 36 anos no mundo do vinho. Quando eu comecei a trabalhar na área de vinhos, se consumia vinho em garrafão, 5 litros, né? É o que se vendia, o que se consumia, vinho em garrafão. Havia empresas aí regionais que compravam o garrafão e colocavam em litro, e vendiam em litro também, né? Aqui em Cuiabá mesmo, Várzea Grande, havia empresas assim há 30 anos atrás que faziam isso, vendiam de litro, né? Mas isso é interessante, essa análise, porque isso mostra a evolução do mercado, não é verdade? Então, nesses 36 anos, eu posso dizer que essa situação que o Brasil chegou hoje, de descaminho e tudo que está acontecendo, talvez eu estou até me adiantando um pouco, mas é uma realidade, ela tem uma razão de ser, justamente o aumento do consumo, como você citou. O aumento do consumo. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Muita gente, como eu, também conhecia o vinho de garrafão, de 5 litros. Até porque quem é do sul do Brasil teve essa convivência desde criança, né, em família, com o famoso vinho de garrafão. A evolução do mercado, e se a gente pegar há 35 anos hoje, um dos estados que é o maior produtor de vinho do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, né, já se produzia, mas não se tinha tudo que se tem hoje também, né, Enio? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Sim, na verdade, nós temos algo hoje na enologia que há 30 anos atrás não tinha, que é a tecnologia. Né? Então, hoje nós temos equipamentos enológicos em tempo real a qualquer vinícola do mundo. Na Europa, em tempo real. Ao mesmo tempo que qualquer vinícola do mundo recebe um equipamento enológico, nós recebemos aqui no Brasil. Então, a tecnologia fez o caminhar mais rápido, né? E isso foi muito, muito bom, porque a história vinícola brasileira ela tem pouco mais de 100 anos. A história vinícola na América do Sul tem mais de 400 anos. Por quê? Porque nossos vizinhos foram colonizados por espanhóis. Né? Nós fomos colonizados por portugueses que proibiam a entrada de vinhos aqui no país, e a própria produção interna também era proibido para se consumir vinhos portugueses. Então, eles estavam na nossa frente centenas de anos, mas não tinham tecnologia. Né? Então, com a entrada desse mundo tecnológico, de equipamentos enológicos, o Brasil passou, então, a produzir grandes vinhos. E hoje, gente, grandes vinhos reconhecidos no mundo todo. É interessante a gente falar isso. E, inclusive, essa questão da produção do vinho brasileiro, ou quando você vai para um outro país, você chega no Chile, por exemplo, a carta de vinho tem 99% dos rótulos chilenos. Sim. Você vai para a Argentina, você vai para a França, você vai para a Itália. Sim. E aqui no Brasil a gente tem 99%, a maioria das cartas, de vinhos de fora e não vinhos brasileiros. Isso mesmo. Isso já deixa a gente triste por causa disso, né? Porque a gente tem grandes rótulos, né? Sim. O Brasil chegou a nível de excelência em espumantes. Você tomar um espumante importado no Brasil é porque você quer, ou por status, não por necessidade. Né? E os vinhos não têm assim
tantos rótulos de excelência como tem o espumante, mas há muitos rótulos. Nós temos grandes vinhos premiados nos principais concursos no mundo todo. Mas concursos, quando eu cito concursos, não falo sobre concursos particulares, né, organizado por particulares, né, mas são concursos feitos pela Organização Mundial de Enologia. E o Brasil, então, ele tá muito bem premiado. A própria Aurora, nós chegamos a quase 950 medalhas em concursos, né? O nosso espumante Aurora é o espumante mais premiado do Brasil. Então, assim, o Brasil está muito bem, né? O vinho brasileiro está muito bem. Hoje a nomenclatura mudou, né? A gente não fala mais vinho nacional. A gente chama vinho brasileiro. Vinho brasileiro. Porque quando a gente cita outro país, a gente indica a procedência. Vinho chileno, vinho argentino, né? Então é vinho brasileiro. Então o vinho brasileiro está muito bem, né? Nós tivemos um crescimento em 2018, nós tínhamos aí 1,8 litro de consumo per capita. Esse ano 2023 nós já tivemos 2,4. Talvez o ouvinte pense assim, bom, mas então nós tivemos 600 ml de crescimento? Bom, se nós pensarmos unicamente no ml, ele é pequeno, mas se nós pensarmos que são 230 milhões de habitantes, aí a gente tem um número muito maior do que nossos vizinhos. Exatamente. Então, alguma coisa não está batendo aí, né, Enio? Mas antes da gente entrar nessa campanha que eu convidei o Enio para falar, tem algumas coisas que às vezes a gente não entende o mercado ou que chega na própria mídia. Por exemplo, a gente está falando de uma crescente de consumo de vinhos no Brasil. E essa semana, a França vai destruir 30 mil hectares de vinhedos diante da queda da demanda global do vinho. Parece que são coisas que as informações não batem com o que chega à ponta, né? E aí, você que tem tantos anos nesse mundo do vinho, eu comecei ontem, gente. Eu sou um bebê recém-nascido nesse universo. É por isso que eu sempre estou fazendo questão de trazer pessoas que têm muito mais bagagem do que eu no vinho para a gente estar falando sobre esse assunto. Como que você vê esses desencontros de informação, Enio? Eles têm uma realidade lá, nós temos outra realidade aqui. A cultura, o conhecimento está fazendo com que o consumidor brasileiro aprenda sobre vinhos. Então, isso é muito claro, não só no vinho, como também no suco de uva, né? A queda na venda de refrigerantes, né, e produtos químicos, e o grande crescimento exponencial de suco de uvas. Hoje, nós praticamente não temos suco de uva para atender o mercado brasileiro. Então, o novo mundo, no mundo do vinho nós chamamos assim, né, o velho mundo que você citou aí, lá da Europa e tal, o novo mundo ele está crescendo muito. Por quê? Em função da instrução, em função da internet, do acesso à informação, né, faculdades e assim por diante. Então as pessoas vão tendo conhecimento, vão aprendendo e começam a deixar bebidas que prejudicam a saúde e vão buscar bebidas pensando na saudabilidade. A preocupação é essa, a saudabilidade. Estão preocupadas com a saúde. Então, nós temos aí também, nesse momento que nós estamos aí, um grande momento de lançamentos de produtos zero álcool também. Por que está crescendo tanto zero álcool? Nós soltamos aí espumante zero álcool, soltamos Keep Cooler agora zero álcool, estamos soltando outros produtos zero álcool. Por quê? Saudabilidade, as pessoas estão preocupadas com isso. Então, esse crescimento do vinho, ele tem essa razão. Né? O conhecimento, a instrução, faculdades, internet, facilidade de informação, e as pessoas, então, começam a consumir vinho, porque faz bem à saúde quando bebido moderadamente. Né? E com a escolha certa. Bom, eu convidei o Enio, para a gente falar sobre uma campanha que começou a acontecer, que já vinha se falando sobre vinho legal. Que campanha é essa, Enio? Isso. Evidentemente, esse crescimento no consumo de vinho gera volume em valores. Gerou volume, gera o olhar do crime. Né?
Então isso encanta, né? Qualquer produto que gera valor, o crime estará ali. Então, grandes organizações criminosas, não pequenas, não pensem que são pequenas, não pensem que são pessoas isoladas, são organizações criminosas, começaram a trazer produtos para o Brasil, principalmente de países vizinhos, contrabandeados. Esses produtos que são trazidos, no contrarótulo não consta importadora e nem registro de importadora. E o contrarótulo também está na língua do país de origem. E isso alcançou números grandes. Por exemplo, em 2018, nós tivemos 48 mil garrafas apreendidas pela Receita Federal. 48 mil garrafas. Isso, em 2018. Em 2023, nós tivemos 628 mil garrafas apreendidas. Gente, vocês fizeram a equivalência aí do quanto subiu de 48 para mais de 600? Isso. Estima-se que essas 628 mil garrafas apreendidas seja 1/10 da quantidade de vinho ilegal que entrou no Brasil. Então, nós estamos falando só piora, né? Em 6 milhões, estima-se em 6 milhões de garrafas que entraram nesse país ilegalmente. Agora, eis a questão, esse vinho que entra no país ilegal, ele talvez seja autêntico, seja um vinho realmente original da vinícola. Mas ele pode, e provavelmente uma grande parte, ele é uma prostituição, um produto adulterado. Grande parte é um produto adulterado. Já se encontrou, numas avaliações feitas pelo Ministério da Agricultura, já se encontrou metanol, já se encontrou corantes e já se encontrou cocaína diluída no líquido. Caramba! Quer dizer, as pessoas não param para pensar que pode ter tudo isso dentro de uma garrafa que compra sem saber a procedência real dela. Realmente. E isso está aí disponível no grupo de WhatsApp, no contatinho, né? Pessoas até amigos assim importantes que estão ocupando cargos aí importantes no país estão indicando, tem um amigo meu no grupo de WhatsApp, uns amigos aí vendendo vinho que no mercado R$300, R$200, está ali vendendo por R$60, R$70. Bom, não existe milagre nisso. Não existe, não existe. Né? Então, assim, você tem o vinho originário, né? Você tem um vinho que é ilegal entrando no país, e você também tem um vinho que é fabricado entrando no país, que não tem nada a ver com aquele rótulo, né? Então tem vinhos também nesse patamar aí de R$60, R$70, que o líquido que está dentro não vale R$20. Não vale 5, né? Para você ter uma ideia. Então as pessoas, o que acontece? A pessoa que toma esse produto ilegal, ele está correndo um grande risco, além de causar um prejuízo para o país, ele corre um risco muito sério à saúde. Então, na verdade, quando a gente fala de vinho ilegal, né, de vinho de descaminho, existem duas formas. Aquele que é o produto, mas que entra de forma ilegal, porque não paga imposto, porque vem por vias, vem com transporte feito de qualquer jeito, que a gente tem que lembrar que o vinho também tem que ter esse diferencial. Quer dizer, é um. E outro é que são feitos esses rótulos imitando, engarrafado, mas o que está lá dentro é uma água com açúcar, digamos, né? Algo que não tem absolutamente nada a ver. Então, quando a gente pensa em vinhos ilegais, é um contexto, não é só uma única direção, uma única via que ele chega. Ele Sim. pode chegar de várias formas. Sim, sim. E a Câmara Setorial da Viticultura Brasileira, ela tem acompanhado isso. Você citou o primeiro canal, que seria o transporte, né? Muitas apreensões são feitas dentro de matas, em áreas onde os vinhos estão armazenados sob o sol embaixo de lona. Quer dizer, mesmo que o vinho tenha uma procedência legítima, qual é a situação que está esse líquido?
Armazenado há quanto tempo ali no sol quente? Esse vinho já perdeu a maioria da sua qualidade de paladar, de sabor, de aroma. Então, o que o consumidor está tomando realmente é algo assim muito perigoso em todos os sentidos, né? O país perde muito, por isso que as instituições criou essa campanha Vinho Legal. A Câmara Setorial do Vinho, da Viticultura, que tanto faz parte dentro, nós temos uma Câmara Setorial dentro do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nós temos câmaras setoriais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados. Então houve uma união de forças de vários estados, porque hoje o Rio Grande do Sul mesmo produzindo 90% do vinho brasileiro, vinho fino eu digo, mas nós temos vinhos sendo produzidos em Minas, nós estamos chegando a Minas Gerais com quase 100 vinícolas já, nós temos São Paulo, nós temos a região de viticultura tropical, que é lá no Nordeste, né? Então, essa união é para que o consumidor veja quanto mal ele está fazendo para ele mesmo, para a família dele, para o corpo dele. E para a economia do país. E para a economia do país, prejudicando, olha, se nós olharmos as 628 mil garrafas que entraram esse ano de 2023, nós estamos falando em 59 milhões de reais que não foram tributados no país. 59 milhões de reais daria para fazer muita coisa, né? Se nós pensarmos nisso. Com certeza. Então, agora imagina a ideia é que isso represente 10%, então nós estamos falando em quase 600 milhões de reais. Quanta coisa daria para se fazer? Inclusive redução do imposto no próprio produto. Isso mesmo. Nós estamos trabalhando agora, iniciamos inclusive, você citou um ponto importante, e você vai saber de primeira mão, tá? Nós startamos hoje um grande trabalho de entendimento da questão tributária para buscar, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e o governador, uma redução na alíquota de vinhos para o Estado de Mato Grosso. Show! Né? Hoje, quase 40% do vinho que você compra, o governo toma, digamos assim, da sua garrafa de vinho. Você paga e o governo toma, gente, literalmente. Ele toma 40% da sua garrafa de vinho. Então, nós estamos, em primeira mão, você está sabendo, começamos hoje essa movimentação e eu creio que dentro de 60, 90 dias nós já temos algo assim bem formado, né? De uma forma mais certa para trazer isso. Agora, voltando ao vinho importado, é muito importante que o consumidor saiba o que ele deve procurar numa garrafa de vinho para ter certeza de que aquele vinho é legítimo, que ele não está comprando um contrabando. Antes da gente chegar nessa parte dos rótulos, eu separei aqui alguns rótulos. Nós temos um vinho brasileiro, nós temos um vinho chileno e temos um vinho australiano. Por quê? Para vocês entenderem que sim, em todos os rótulos é possível você identificar se esse vinho é legal ou não, né? Eu estou usando até esse termo legal porque a campanha, Lucas, joga aí na tela mais uma vez, né? Para você fixar isso na sua mente, vinho legal, entendeu? É uma questão de saúde, invista na sua saúde, beba vinho legal. Então, para a gente realmente ter isso em mente, quando você for, sabe aquela coisa assim que foi colocada na nossa cabeça assim, fumar é prejudicial à saúde, que quando você vê um cigarro ou alguém fumando, você já fica assim com o coração, com taquicardia. É isso que a gente quer que você passe a ter por amor a você e aos seus. Né? É tão prazeroso você falar assim, vamos tomar uma taça de vinho? Chamar sua esposa, seu marido, seus amigos, falar, vamos tomar um bom vinho? Né? Então, você tem que ter a consciência que esse bom vinho, para ele ser realmente um bom vinho, ele tem que ser um vinho legal. Sim. Né? O que eu ia te perguntar, Enio, assim, os vinhos brasileiros, eles têm menos, eu vou usar um termo, contrabando, tem menos falsificação? Tem. Eles têm menos falsificação porque eles têm menos status. Como você mesmo disse no início, né? Você vai num restaurante no Brasil, 90% ou mais dos rótulos são importados. Você vai num restaurante em Santiago, ou em Buenos Aires, ou em Paris, 99% dos rótulos são do país. Exato. Né? Então, quem são os maiores discriminadores do vinho brasileiro?
dos brasileiros, nós mesmos, né? Isso já, no mundo do espumante, já foi por água abaixo. Agora, no mundo do vinho, falta o quê? Conhecimento. Né? E essa questão de tomar vinho ilegal pagando pouco, isso é uma questão que tem atrapalhado bastante o consumo do vinho brasileiro. Por quê? Porque as pessoas olham o custo de um vinho no mercado normal, num supermercado. Uma loja que tenha procedência, isso, né? Numa loja, num empório que tem CNPJ, que está ali com portas abertas, num supermercado, em grandes redes. Aí ele compara com o custo lá do contatinho, lá do grupo, realmente é 1/3, 1/4 do valor, ou 1/5 até do valor. Aí ele compra pelo preço, mas ele nem pensa que ele pode estar correndo um risco muito sério de comprar um produto que vai fazer mal à saúde. Por isso, quando for comprar um produto importado, o que o consumidor deve olhar? Vamos fazer o seguinte, nós vamos conferir um bloquinho que o Lucas já está me cobrando aqui e depois a gente explica os rótulos para vocês. Mas eu quero que vocês realmente prestem atenção. Aproveita e compartilha, né? Você está acompanhando a gente no YouTube ou no Instagram, compartilha ou já salva o link desse bate-papo para você depois não ter dúvida, para conversar com os amigos, conversar com a família, para que você também, a partir de hoje, entre nessa campanha do vinho legal. A gente vai, mas já volta. Já estamos de volta e eu estou conversando com o Enio, ele que é sommelier e ele que é também representante da Vinícola Aurora, e a gente está falando dessa campanha do vinho legal. Nós ficamos de explicar para vocês, ele vai explicar para a gente, né, o que é que você tem que observar nos rótulos, tanto dos vinhos, né, os importados principalmente, para você entender se ele é legal ou se ele não é legal. Tá? Vamos começar. Nós temos 3 rótulos aqui, Enio. Isso. Então, nós temos uma legislação no Brasil muito séria. A legislação brasileira para o vinho, ela é muito séria e isso é muito bom, porque ela é baseada numa legislação europeia. Né? A legislação dos países vizinhos, ela é baseada na legislação espanhola. Ela é muito frágil em relação à legislação francesa, que é baseada na legislação brasileira. Então, o Ministério da Agricultura, ele exige que o vinho importado tenha no contrarótulo da garrafa o nome da importadora e o registro da importadora. Então é muito importante o consumidor, quando olhar a garrafa, pegue e olhe o contrarótulo. Se esse contrarótulo tem em português, também tem exigência do mapa, nome da importadora e registro da importadora no mapa. Esse aqui, um australiano, ele tem, esse chileno tem, e neste brasileiro aqui, também está aqui o registro no mapa. Tá? O registro no mapa. Isso é muito importante para que ele não compre um produto e tenha o risco de ser um produto ilegal que vai trazer prejuízos à sua saúde. Gente, é muito simples. E você pode até, de repente, pegar as garrafas que você tem em casa aí e dar uma olhadinha. Tá? Porque isso aqui é o que nos dá realmente a garantia da qualidade, da procedência. Isso. Né? Ah, Jane, mas eu já comprei vinho que tinha esse rótulo e ele estava morto, ele estava estragado. Aí já é outra questão, né, Enio? Isso. Aí, né, como chegou esse vinho aqui, há quanto tempo ele está armazenado na loja ou na sua casa, se passou calor ou não, aí, se já é de uma safra que já devia ter sido consumido e ainda não foi, porque a gente sabe que nem todos os vinhos, gente, são feitos para serem vinhos de guarda. 95% dos vinhos produzidos no mundo são feitos para consumir em, no máximo, eu estou falando no máximo, 10 anos. Às vezes até os brancos rosés, né, menos, 3, 4 anos, eles já vão perdendo um pouco dessa qualidade. E se tiver um armazenamento ruim, vai perder ainda mais. Então, ele vai ter esses problemas que você pode encontrar numa garrafa que você comprou, ou que ficou mais tempo lá no supermercado, ou que o supermercado, as lojas também, na maioria das vezes, não tem culpa, gente, porque não sabe o que aconteceu, né, para trás. Como que esse vinho australiano chegou aqui? Que tipo de transporte ele veio? Como que ficou armazenado? Então, tem N coisas que a gente tem que pensar. Mas, quando se trata de uma importadora séria,
A gente subentende-se que esse vinho veio de maneira legal, transportado de maneira correta e chega aqui em Cuiabá de maneira correta, né, Enio? Exatamente. O vinho que ele consta no contrarótulo, a importadora, ele tem toda uma norma de conduta da importadora. Então, quanto ao produto, a origem do produto, o consumidor pode ficar tranquilo, né? Tanto o importado desses, como né? o brasileiro. Né? O que acontece, você disse muito bem, esse vinho que está no supermercado, ele está ali na posição vertical, na iluminação, né? Então ele é como um ser humano, o vinho, eu costumo dizer isso. O vinho é como um ser humano, ele nasce, cresce, chega no seu melhor momento da vida, aí ele envelhece e morre. Vinho é assim, né? Por isso que é uma bebida maravilhosa. Então, é difícil a gente dizer que um vinho está no seu melhor momento da vida. É mais fácil a gente dizer assim, esse vinho pode não estar bom. Por exemplo, nós temos aqui esse vinho australiano, Safra 2021. Legal, 2021 para um tinto, Cabernet Sauvignon, legal. Ele está bem. Se ele fosse um branco, ele já estaria no seu limite da vida. Exatamente. Ele teria que ser vendido esse ano ainda e consumido. Não é um vinho que você vai comprar e falar assim, vou tomar daqui, vou guardar lá e depois eu decido. Não, é um vinho que você vai ter que tomar, né, Enio? Exato. As vinícolas brasileiras, é como você disse, nós não temos 5% da produção brasileira voltada para vinhos de guarda. O brasileiro ainda não tem, a grande massa crítica de consumo não tem essa cultura de guarda de vinhos, de guardar 15, 20 anos um vinho. Nós temos vinhos no Brasil para isso? Temos. A Aurora tem? Nós temos. Só que o grande consumo é o vinho jovem, é o vinho que você compra para ser tomado. Né? O próprio supermercado também não vai armazenar vinhos para ficar 5 anos ali para vender o vinho. Ele tem que girar esse produto. Ele vive de produto. venda, correto? Então, a ideia do vinho no Brasil é justamente você comprar e consumir. O que nós precisamos pensar também é que, e eu volto a frisar esse ponto, o Brasil não perde absolutamente nada para rótulos importados. O Brasil tem grandes vinhos, né, que são elaborados dentro do nosso país, gerando empregos, gerando impostos, gerando toda uma cadeia produtiva. Né? Nós estamos falando hoje num país com quase 500 ou mais vinícolas, né, de volumes. Então, quando você compra um vinho importado, você deixa tudo isso de lado. Exatamente. Né? Os empregos, as empresas nesse país, os impostos, e você deixa de apreciar muitos bons vinhos que o Brasil produz. Acho que vale a pena, eu sempre falo que o bom do vinho é que você pode ser infiel, e seja, viu, gente? Prove novos rótulos. Quem não tem o hábito de provar um vinho brasileiro, converse com alguém, ou se arrisque, ou liga, né, para a equipe do Enio. Pessoal, os supermercados hoje a gente tem vários, as lojas estão buscando qualificar também as equipes para poder realmente te instruir. Eu falo até que é uma questão, às vezes, das próprias lojas estimularem esse consumo também do vinho brasileiro. Os restaurantes, gente, dá uma olhadinha aí na sua carta. Né? Ah, Jane, mas alguém fez essa carta e ficou desse jeito mesmo. Chama outra pessoa para fazer. Nós temos aí a ABS, eu sou sommelier, mas tem vários. Nós acabamos de formar mais uma turma de 21 sommeliers novos, agora esse ano, aqui em Cuiabá. Então, isso vai melhorando e você começa a fortalecer o mercado interno, né, Enio? Isso. Uma coisa muito importante que nós não falamos sobre o vinho legal e o vinho ilegal, é que quando você se deparar com um vinho ilegal, denuncie. Faça isso. E como que eu faço isso, Enio? Hein, Jane? Como eu vou denunciar? Você pode fazer isso através do Ministério da Agricultura, você pode fazer pela Receita Federal, você pode fazer de várias formas. Nós temos uma maneira pela internet que é o FalaBR, fala.br. Ali você pode denunciar diretamente a um site do governo e você denuncia onde você adquiriu aquele vinho ou quem está vendendo o vinho ilegal, né? E a Polícia Federal imediatamente é acionada
e vai verificar isso junto com a Receita Federal. Deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que vai ter gente que, de repente, vai estar me criticando, falando assim, Jane, mas eu vivo disso, eu alimento a minha família dessa forma. Aí eu posso te falar, você pode alimentar a sua família continuando vendendo vinho, mas vendendo vinho legal. Não tem problema se você quer ter a sua empresa dentro da sua casa, se você quer vender online, mas você pode comprar com procedência. Isso. Essa a minha mensagem, o meu pedido, é você fazer o seu negócio de uma maneira correta. Jane, mas os impostos, não sei o quê. Vocês acabaram de ouvir. É uma conquista, gente. É um passo de cada vez. A gente vai chegar lá. Agora, se todo mundo realmente... É aquela história, né? O ladrão só rouba porque ele tem alguém para receptar a bolsa ali na frente. Ou só tem o contrabando porque tem alguém que compra e que passa isso para frente. Isso alimenta uma organização criminosa. Você tem que quebrar essa corrente, né, Enio? Exatamente. Então, isso é o que nós estamos incentivando. Todas as instituições brasileiras que estão ligadas ao mundo do vinho, denuncie, vai pelo Fala BR. Se você está no interior e quer fazer isso, pode ir na delegacia da sua cidade. Eles também estão preparados, têm toda a legislação em mãos, eles podem ir atrás e vão localizar. Está havendo um movimento também da Câmara Setorial do Vinho no Rio Grande do Sul, uma portaria que está em andamento para se penalizar CNPJs que comercializarem vinhos ilegais. Né? Porque hoje, na nossa legislação, há somente a apreensão do produto em um CNPJ. Né? Agora nós temos aí em andamento uma situação que, se for aprovada, vai ser muito bom, que vai ser a penalização do CNPJ e dos CPFs ligados àquele CNPJ. Entendi. Que está comercializando vinho ilegal. Gente, e tem outra coisa. Quando você compra um vinho legal, de procedência, né, se por acaso você abrir essa garrafa e ele tiver com algum defeito, a maioria das lojas, eu estou falando aqui de Cuiabá hoje, né? No restaurante você tem todo o direito de falar assim, né? Se não tiver alguém que entenda de vinho, quando te oferecer, fala só, esse vinho está com defeito. De repente você sabe qual é o defeito ou não. A loja, o restaurante troca o seu vinho. Se você compra uma garrafa em alguma loja ou supermercado, está com defeito, você abriu, provou, está com defeito, volta com essa garrafa para essa loja, para esse local que você comprou. A maioria das empresas aqui em Cuiabá trocam essa garrafa para você. Imediatamente. Por quê? Ele tem procedência, então ele tem que estar bom. E se acontecer por um motivo ou outro, dele já estar morto, ou vencido, ou estragado, ou qualquer coisa assim, a loja vai trocar para você. Vai trocar sem Quer dizer, problema. mais essa garantia, né? Isso, porque o produtor faz isso. Exato. Entendeu? A vinícola faz isso. Qualquer produto que tiver acima do vencimento, começou a aumentar o grau de acidez, e isso penaliza então. Então o vinho já era, né? Digamos assim. O supermercado troca, o empório troca e o produtor faz isso para o CNPJ. Ele troca o produto sem nenhum grau de prejuízo para ninguém. Agora, se você comprar sem procedência, quem é? E tem gente que às vezes compra vinhos aí com valor agregado razoável. Então, pensa nisso, né? Primeiro, só vou para a gente fechar, eu vou pedir para o Enio repetir. O que é que já foi encontrado dentro de garrafas de vinho ilegais? No Brasil, nós não temos ainda uma análise muito criteriosa desses vinhos ilegais. Mas, em algumas avaliações, já foi encontrado corantes, metanol e cocaína dissolvida no vinho, em uma das apreensões da Polícia Federal. Você quer arriscar ainda a sua saúde? Não, né? Enio, obrigada por você ter vindo, né? Por vir falar dessa campanha. Está chegando aí a reta final de ano. Eu sei que aumenta ainda mais o consumo. Todo mundo quer a facilidade. Não posso fazer grandes investimentos. Mas eu tenho certeza, nós temos rótulos com valores extremamente muito bons no mercado. Rótulos brasileiros. Outros rótulos até importados, mas importados com procedência, com valor legal, que você pode tomar alguma coisa que realmente vai trazer a tranquilidade de você estar degustando uma bebida real. E não sei lá Deus o que dentro de uma garrafa. Isso.
Então, o vinho importado, ele entra no país de maneira legal, ele recolhe o tributo aqui. E assim acontece lá também. Nosso vinho, quando entra em outros países, entra legalizado e recolhemos o tributo normal daquele país. É só isso que a gente quer, que o vinho seja legal. Seja legal. E que a gente não corra nenhum risco de saúde. Obrigada, Taine. Eu que agradeço. Eu sei que tem novidades aí no mercado da Aurora. Fica o convite para você voltar e a gente falar sobre essas novidades. Combinado. Essas 400 e quantas medalhas? 947. Troquei os números aqui. 947 medalhas. Dá para acreditar? Coisa boa, né? Isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Tá aí a dica, gente. Né? Vamos tentar fazer o melhor possível? Então, fica por conta de cada um de nós. A hora que vai pegar, lembra. Né? Fala, será que vale a pena? Vamos conferir um bloquinho, já já eu volto.